Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte e nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. No programa de hoje, nós vamos conversar com Silvio Neto. O Silvio é geógrafo e integrante do MST. Então, Silvinho, vou te chamar de Silvinho porque já é conhecido nosso aí, né, militante, respeitado no Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Seja bem-vindo ao programa Palavra Ética. Obrigado. Gostaria que nós pudéssemos começar esse programa, que você se apresentasse. Quem é o Silvio Neto? É isso. Hoje faço parte da direção estadual do MST em Minas Gerais. Já há alguns anos aí nessa caminhada na luta pela terra. E atuo com mais frequência na região sul de Minas. Mas você nasceu no sul de Minas? Eu sou da divisa do sul de Minas com o Vale do Paraíba, ali no interior de São Paulo. Bem na divisa. Região hoje, bonita, né? Região da Serra da Mantiqueira. Mantiqueira. E hoje moro na região ali do Lago de Furnas, né, entre Campo do Meio, Guapé, onde a gente tem o maior foco de luta pela terra naquela região. Sim. Silvinho, já ficou famoso aí o Abril, chamado Abril Vermelho. E o MST, mais uma vez, está mobilizado em todo o país, trazendo várias discussões e, inclusive, o próprio Fernando Henrique, que foi considerado pelo MST um inimigo da reforma agrária, acabou decretando, foi criado por lei, né, o 17 de abril, como o dia da luta pela reforma agrária no Brasil, não é isso? É isso. Fala um pouco para nós sobre esse Abril Vermelho. O que é, afinal, esse Abril Vermelho? Há 15 anos atrás, então, tivemos um dia muito triste na história do Brasil, né? No dia 17 de abril de 1996, 19 trabalhadores tombaram na curva do S em Eldorado dos Carajás, no massacre de Eldorado dos Carajás. E o MST de lá para cá relembra esse massacre numa jornada nacional de luta pela reforma agrária, que é conhecida nacionalmente e internacionalmente como Abril Vermelho. Esse ano, então, nós estamos mobilizados em todo o país. Já fizemos mais de 70 ocupações de terra de latifúndios improdutivos e 14 ocupações de sedes e subsedes de INCRAS, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o órgão responsável por fazer a reforma agrária, pelo governo federal. Sim. E é isso então, é um mês, o Abril Vermelho é um mês em que os trabalhadores rurais sem terra se mobilizam para desbloquear a pauta da reforma agrária, fazer com que a gente consiga acelerar esse processo de desapropriação, de assentamento das famílias e de desenvolvimento dos assentamentos. Você fala dessa pauta de reforma agrária, mas eu acho que é interessante a gente expor também que vocês tivessem a oportunidade de falar esse espaço da mídia tão importante. Quais são as bandeiras hoje do MST nessa questão agrária no Brasil? Porque não é só a reforma agrária meramente uma divisão de terras, dar uma pequena parcela, uma área de terra, uma gleba de terra para uma família camponesa. Quais são as bandeiras do MST hoje? O MST nasce lá na década de 80 com 3 grandes objetivos. O primeiro grande objetivo do MST é a democratização da terra. Então, o Brasil é marcado historicamente pela concentração da terra, pela predominância do latifúndio. E o MST vem dessa contradição. O MST é um fenômeno histórico da contradição, da concentração da terra no nosso país. Então, o primeiro grande objetivo do MST é a democratização da terra. Mudar a estrutura fundiária. Isso, partilhar esse território que vem sendo, desde o Brasil colônia, organizado em torno das grandes extensões de terra, né? Predominantemente as grandes extensões de terra que é o traço da nossa estrutura fundiária. Mas então, o primeiro grande objetivo do MST é a democratização da terra. O segundo grande objetivo do MST é a reforma agrária, que é para além da democratização da terra. Então é da gente conseguir alterar o modelo agrícola que vem sendo implementado. Então, com a partilha da terra, mas também com a educação do campo,
também com um outro modelo produtivo que nós chamamos de agroecologia, garantir saúde, garantir estrada, garantir assistência técnica. Então, esse processo de consolidação da agricultura camponesa é que nós, então, entendemos como reforma agrária. Sim. E o terceiro grande objetivo do MST, que é a transformação da sociedade. Né? Entendemos que nesse modelo que nós vivemos, não dá para que o ser humano, não dá para que os trabalhadores vivam com dignidade. Portanto, que o MST tem esses 3 grandes objetivos e que hoje nós entendemos que os 3 não são etapas, né? Esses 3 grandes objetivos, eles vão se consolidando ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que lutamos por democratização da terra, lutamos por reforma agrária e lutamos por transformação da sociedade. Sim, Silvio, o MST está praticamente com 30 anos, né? Em 79, primeiros 27. Movimentos, e oficialmente em 84, né? E em todo esse tempo, se nós considerarmos 79, as primeiras ocupações no Sul, já teria em torno de 30 anos. O que avançou nesse debate aí, nesses 3 aspectos que você diz, da democratização da terra, de uma nova forma de agricultura, não para exportação, mas para o consumo interno, e também não de alta tecnologia, mas com a agroecologia. O que nós podemos... avançou com toda essa luta do MST? Em alguns aspectos, então, a gente tem muito o que dizer para a sociedade, né? Então, primeiro que nós temos hoje, ao longo desses anos, conseguimos conquistar o assentamento de 380 mil famílias. Então, 380 mil famílias conseguiram um pedaço de terra, conseguiram o tão sonhado voltar para o campo, o tão sonhado pedaço de terra para poder plantar. Porém, a correlação de forças que a gente vive na sociedade nos impõe ainda hoje uma hegemonia, uma predominância daquele modelo que vem se arrastando por 500 anos, que é o modelo do latifúndio e que hoje vem sendo chamado de agronegócio, né, que não é só um novo termo, né, é uma forma de dominação do campo e dos camponeses. E o MST, ao longo desses anos, conseguiu, né, e é uma grande conquista, é uma grande virtude do MST, mobilizar os trabalhadores, os camponeses, para travar a denúncia a esse modelo que é nocivo para o conjunto da sociedade e também mostrar para essa sociedade que existe uma outra forma de se viver no campo, né, que existe uma forma de se garantir a produção de alimentos, de se garantir um país, um meio rural com gente, né, que não precisa de passar por esse projeto do agronegócio. Silvinho, você me permite só adentrar aí na sua fala, essa questão de ocupação mesmo do espaço territorial, você é geógrafo, né, do campo, porque o agronegócio, na realidade, ele retira toda a população do campo, das grandes extensões, né, de monocultura, e acaba trazendo um problema social muito grande que vai repercutir nas cidades também, não? O Brasil hoje é um país com a segunda maior concentração de terra do mundo, só perde para o Paraguai. E boa parte dos fazendeiros do Paraguai são brasileiros também, né? Mas promovendo o êxodo rural, né? Mas à medida com que o agronegócio, com que esse projeto do agronegócio avança sobre as fronteiras agrícolas, sobre os territórios de comunidades tradicionais, ele vai expulsando os camponeses, os povos tradicionais, e que o resultado disso são essas grandes cidades, metrópoles e médias cidades cada vez mais inchadas, com todas as dificuldades de acesso a alimentos saudáveis, com todas as dificuldades de acesso à moradia, com todas as dificuldades de acesso a uma vida saudável, onde eles tinham, né? Porque eles tinham uma vida saudável quando viviam no meio rural, e hoje estão inchando as grandes cidades. Mas o MST, nesse sentido, vem provocando a sociedade para que faça a luta pela reconquista desses territórios e para resistir ao avanço do agronegócio. A ocupação de terra nada mais é do que isso.
né? Quando os trabalhadores se organizam e arrebentam um cadeado na madrugada, é porque estão reivindicando um direito. Estão reivindicando um direito constituído, né? Até porque boa parte desse território não cumpre com a sua função social, então precisa ser desapropriado e destinado para a reforma agrária. Mas como hoje no Brasil isso não acontece, os trabalhadores organizados vão para cima do latifúndio cobrar essa dívida que o Estado tem com eles. Silvio, eu acho que essa questão dos conflitos aí de ocupação de terra nós podemos tratar no segundo bloco, mas eu queria que a gente fechasse esse primeiro bloco tratando de dois temas. Você fala então desse debate então com a sociedade toda, principalmente a população urbana. Vamos pensar custo dos alimentos e hoje qualidade dos alimentos, a questão do agrotóxico. Porque se a população urbana ela se desse conta hoje, e todo mundo já está assustado com o preço dos alimentos. Hoje mesmo eu estive no supermercado, eu fiquei assim, impressionado com o preço já de queijo, de hortifruti grangeiros, é impressionante. E a questão dos agrotóxicos. Como o MST pretende fazer esse debate então com a sociedade? Ou tem feito, né? A gente vem fazendo esse debate, porque o projeto do agronegócio ele não é um projeto que se destina à produção de alimentos, ele se destina à produção de commodities, né? E que no Brasil, podemos traduzir como matéria-prima para exportação. Né? No Brasil, essas grandes extensões de terra vêm servindo para produzir cana, algodão, soja, eucalipto e outras culturas que não atendem à necessidade do nosso povo. E isso faz com que o preço dos alimentos cada vez fique mais alto. Mas ainda assim, 70% da alimentação que chega na mesa do povo brasileiro vem da agricultura camponesa, vem da agricultura familiar camponesa. Então, mas cada vez mais pressionada pelo agronegócio. Mas cada vez mais esses camponeses vêm sendo pressionados, o que consequentemente vai elevando o nível dos alimentos. Ainda na questão dos alimentos, o agrotóxico é um tema alarmante. Nós então estamos com uma campanha, não só o MST, mas o conjunto dos movimentos da Via Campesina, de denúncia aos venenos, aos agrotóxicos. Hoje o Brasil é o país que mais consome agrotóxico no mundo. E esses agrotóxicos, então, têm queimado a terra, têm poluído os rios e têm contaminado toda a sociedade brasileira. Basta ver aí o índice de doenças de câncer que cada vez mais aumentam, né? E isso é consequência do alimento contaminado, é consequência desse modelo de produção e de exploração do campo brasileiro. Eu acho que efetivamente esse é um debate que é mais fácil, porque muitas vezes, como a questão da propriedade ela é tão arraigada na consciência das pessoas, às vezes é mais difícil entender como justa a luta como um todo, mas eu acho que vai pegar mesmo essa questão do preço dos alimentos e também da qualidade dos alimentos. Bem, nós estamos conversando então com Silvio Neto, ele é integrante do MST e tem formação em geografia e está participando ativamente dos movimentos sociais que pelo Brasil afora estão todos empenhados nesse debate neste mês de abril. Nós estamos então terminando o primeiro bloco e voltamos daqui a pouco. Aguarde só um minutinho. Hoje eu não vou entrar em cena para representar um papel, mas para dar um toque em você, que dá tanto valor à liberdade. Tem gente que usa drogas porque acha que vai ficar mais descolado. Num primeiro momento, a droga pode até dar prazer. O problema é o que ela faz depois. Não parece uma incoerência usar drogas para buscar liberdade e depois perder a liberdade para as drogas? Então, se elas surgirem na sua vida, sai de cena e faz assim para as drogas.
Algumas feridas não se tornam apenas cicatrizes, ficam marcadas na alma por toda a vida. Ajude a proteger nossas crianças contra a violência doméstica. Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte e nós estamos começando o segundo bloco do nosso programa Palavra Ética. No programa de hoje nós estamos conversando com Silvio Neto, que é integrante do MST e geógrafo por formação. Silvinho, no primeiro bloco, então, nós fizemos uma panorâmica aí da questão agrária no Brasil hoje, da existência, praticamente 30 anos do MST, e dos problemas que ainda permanecem no Brasil como talvez um dos últimos países que não tenha feito a reforma agrária, e os problemas continuam, né? E os camponeses continuam organizados e trazendo debate para a cidade, não é isso? Isso, é. Nesse mês de abril, tamanha a dificuldade que a gente vem passando nesses enfrentamentos, né, de modelo que o campo brasileiro vive. Nós, durante o mês de abril, aqui em Minas Gerais, estamos vindo para a capital do estado, para um grande acampamento sem terra, que vai iniciar agora dia 25 de abril. Só um parêntese aí. As pessoas em Belo Horizonte que quiserem conhecer esse acampamento, participar, vai ter oficinas, debates, que as pessoas que não têm uma afinidade muito próxima, né, com o movimento, podem participar? Podem ir lá nos conhecer, mas o movimento vai estar fazendo suas marchas pela capital, vai estar fazendo então as suas reivindicações, suas manifestações, porque a nossa situação, se é muito difícil em nível nacional, aqui em Minas Gerais ainda é mais difícil. Minas Gerais, há 3 anos, o MST não tem nenhuma de suas famílias assentadas. Temos acampamentos aí que já se arrastam por 13 anos de conflito. São 13 anos debaixo de lona preta, né? É bom que se diga, 13 anos debaixo, né? de lona preta, sofrendo despejo, sofrendo com sol, sofrendo com chuva. E na luta, né, para garantir a desapropriação e garantir um direito, né, que é o acesso à terra. E em Minas Gerais também não temos assistência técnica. Minas Gerais não conseguimos viabilizar casa para os assentamentos, não conseguimos viabilizar água encanada, rede de esgoto, e portanto que o movimento sem terra não vai ficar calado frente a esses desafios, né? Silvio, me fala uma coisa, por que Minas está mais atrasada, a reforma agrária está pior do que nos outros estados do Brasil? Minas Gerais, na verdade, eu sou um militante de Minas Gerais, então vou dizer que Minas Gerais está mais difícil. Se um companheiro lá da Bahia vai dizer, não, aqui está mais difícil. Sim, mas eu só estou querendo entender. Eu entendo por conta de que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Minas é uma sucata, né? Não tem, além de não ter verba para desempenhar o seu papel, tem muitos dos que estão ali dentro que não tem de fato a pertença, o entendimento de que a reforma agrária precisa acontecer. E para além disso também nós temos uma burguesia agrária mineira, né, que vem operando junto ao Estado e junto às multinacionais, porque essa é a aliança do agronegócio. Em Minas Gerais está muito bem orquestrado. O agronegócio é uma aliança do latifúndio atrasado, aquele que vem lá da Sesmaria, com as transnacionais, as multinacionais, as grandes empresas aí, Monsanto, Cargill, Bunge, Fibria, tantas outras. E também as eucaliptadoras, né? A Fibria é a junção da Votorantim com a Aracruz Celulose, né? E com o Estado brasileiro. E aqui em Minas Gerais são 8 anos de governo tucano. São 8 anos de governo que só chegou aos nossos assentamentos e aos nossos acampamentos com a Polícia Militar. Não chegou com o Emater, não chegou com Rural Minas, não chegou com escola, não chegou com nenhuma dos outros braços do Estado, a não ser com o braço repressor, com a truculência da Polícia Militar. Então que em Minas Gerais
a situação que vive os camponeses assentados, os camponeses acampados, é uma situação extremamente difícil, né? E portanto que estamos vindo para a capital agora, nesse grande acampamento, para fazer um esforço de mostrar para o conjunto da sociedade e mostrar para o Estado brasileiro de que não vamos arredar um passo da decisão tomada de concretizar os nossos 3 objetivos: a democratização da terra, a reforma agrária e a transformação da sociedade. Sim. Ô, Silvio, fala para nós uma questão, inclusive o que dá o nome para o Abril Vermelho é exatamente a existência de conflito não apenas com o Estado, mas também com o que você chama dessa elite proprietária que retém grandes parcelas de terra própria para o consumo sem dar acesso às pessoas. Nós, em Minas Gerais, quais são as regiões onde estão localizados os maiores conflitos pela terra ou que têm conflitos mal resolvidos? Tá. Em Minas Gerais nós temos 2 regiões onde o agronegócio ele se desenvolveu mais, né? Esse novo projeto que é estritamente vinculado às transnacionais, que é o sul de Minas e o Triângulo Mineiro, né? O sul de Minas muito baseado na produção no agronegócio do café. Sim. E o Triângulo Mineiro a soja, a cana e o gado. Mas e essa região do eucalipto aí, próximo ao Espírito Santo, Bahia? Essa outra região, o que a gente vê que ainda tem muitos traços do latifúndio atrasado, do coronelismo, né? Mas ainda assim a gente tem um processo de entrada muito forte dessas grandes empresas. Você fala da questão do eucalipto, Minas Gerais tem uma grande quantidade de terras devolutas. Boa parte dessas terras já estão nas mãos das grandes empresas, das multinacionais, principalmente para plantio da monocultura de árvore, né, da monocultura do eucalipto. Mas fustigando muito os quilombolas indígenas, né, na região do Jequitinhonha, Norte Minas e tudo. Mas também o agronegócio você está apontando mais no Triângulo com a soja e no sul de Minas o café. O agronegócio consolidado com essas culturas, né? Mas temos aí, ó, temos a região da Zona da Mata, que por mais que tenha a pequena agricultura, né, a agricultura camponesa, mas que vem sendo integrada por um projeto do agronegócio. E que sofre também com a mineração, que sofre também com as barragens, que esse é o modelo para o campo brasileiro. Está tudo casado. Então o entendimento desse modelo que é fundamental, né? Agora, para nós, a necessidade nesse atual momento é muito clara. Se o povo não se organizar, e aí reforma agrária não é uma luta só do MST, reforma agrária não é uma luta só dos camponeses, reforma agrária é uma luta de toda a sociedade brasileira. Por isso que a gente vem para a capital do Estado. A gente vem agora na nossa jornada para a capital do Estado para convocar o conjunto da cidade, as centrais sindicais, os partidos de esquerda, os movimentos sociais que atuam no meio urbano, as pastorais, a travar essa luta em prol da reforma agrária. Porque é só com ela que nós vamos eliminar esses problemas graves que a sociedade vive, consequência do projeto do agronegócio, que é o alimento envenenado, o inchaço das cidades, né, e tantas outras barbaridades aí. Certo. Eu fiz a pergunta e acabou que a gente, né, você falou também de outros aspectos, mas a questão dos conflitos. Quais são hoje regiões que sim, a justiça não conseguiu encaminhar e nem administrativamente, nem INCRA, nem o ITER. Quais seriam hoje as regiões de conflito que você destacaria aí do MST? Nós temos o que, no entendimento entre o movimento e o Estado, o que nós chamamos de áreas emblemáticas. Sim. Né? Aqui em Minas Gerais, posso te citar algumas áreas emblemáticas. Por exemplo, nós temos a Fazenda Nova Alegria, no município de Felisburgo, né? Onde é o acampamento Terra Prometida do MST, onde 5 trabalhadores morreram assassinados a mando do latifúndio. Então, o latifundiário... Foi 2004, né? 2004. O latifundiário Adriano Chafique matou 5 trabalhadores de forma extremamente covarde, extremamente cruel. E é réu, confesso, né? Até hoje não está preso. E, pasmem, até hoje, aquele latifúndio improdutivo, né, não foi desapropriado.
Mas já foi declarado, né, de interesse social? Só que aí a gente vive um problema muito sério, que o Estado brasileiro não é só o governo, né? Então, temos muita dificuldade porque o Estado não é a favor dos trabalhadores. Então, o Poder Executivo decretou a desapropriação por crime ambiental, ou seja, se comete crime ambiental, não cumpre a sua função social, tem que ir para a reforma agrária, e o Poder Judiciário, então, acatou o pedido do latifúndio de suspensão do decreto, e esse processo vai se arrastando, porque a morosidade é muito grande. Enquanto isso, as famílias vão sofrendo aí toda essa amargura. Vivendo em situação precária, né? Porque a amargura de um acampamento. E ainda mais um acampamento com traços tão simbólicos como o acampamento Terra Prometida em Felisburgo. Mas temos outros casos também. Tem o caso da antiga usina Ariadnópolis, no sul de Minas Gerais, um caso emblemático. São 13 anos de conflito. Ela é a segunda maior devedora da União. Ela deve 392 milhões de reais para bancos públicos e para o próprio Estado. São assaltantes de banco que entram pela porta da frente. E até hoje, com tudo a favor dos trabalhadores, na teoria ali, para que fosse desapropriado. Então, no papel, tudo diz que tem que ser desapropriado, jurídica, tecnicamente, já deveria ter sido partilhada as terras dessa antiga usina, mas até hoje as famílias ainda correm riscos de ser despejada. Agora mesmo estamos tentando suspender um despejo que estamos chamando a atenção da sociedade. É risco eminente de mais massacres em terra mineira, porque são mais de 400 famílias lá acampadas, boa parte delas há 13 anos, com casa, com lavoura, e que não vão arredar um passo. E o Estado brasileiro, mais uma vez, vem para retirar essas famílias à força, mesmo elas estando em uma terra que é delas por direito. E uma área ótima para ser cultivada. Silvino, nós estamos terminando o nosso programa. Você falou de uma forma mais ampla quais são as políticas, bandeiras de luta do MST, mas qual é a pauta de reivindicação que o movimento, junto com outros movimentos sociais, é claro que não é só o MST, outros movimentos também integrando essa movimentação em Belo Horizonte. Qual é a pauta de reivindicação dos movimentos? Então é uma jornada de lutas. Sim. A gente inicia no dia 25 com a chegada do MST, para o acampamento do MST, para o nosso Abril Vermelho. Vamos até dia 28 em luta do MST, quando vamos receber 3 marchas, 3 colunas de marcha de 3 grandes regiões do movimento dos atingidos por barragem. E que aí iniciamos o acampamento da Via Campesina. Nesse período, então, do dia 25 ao dia 29, nós vamos travar a luta com enfoque na questão do campo, no desenvolvimento dos assentamentos, na questão dos reassentamentos do movimento atingidos por barragem. E vamos discutir o Código Florestal, as mudanças do Código? Discutir os venenos, o Código Florestal. Então, a nossa pauta mais do campo. Sim. Do dia 30 ao dia 2, inicia em Belo Horizonte o º encontro estadual dos movimentos sociais. Esse encontro, então, tem 4 grandes eixos. O primeiro grande eixo dele é a questão dos recursos naturais. Então, vamos discutir a situação da mineração em Minas Gerais, a situação das barragens, a situação do desmatamento. O segundo grande eixo desse encontro dos movimentos sociais é a pauta do mundo do trabalho, os acidentes de trabalho, a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Ou seja, a pauta das centrais sindicais do mundo do trabalho. O terceiro grande eixo, o acesso à terra. Então vamos discutir reforma agrária e urbana. E aí um traço, os despejos. Tanto nós no campo hoje vivendo essa onda de despejo, como a companheirada aqui na região metropolitana também. Os movimentos sociais que organizam a luta por terra e por moradia aqui na capital, e também sofrendo com o despejo. E para fechar, vamos para o quarto, porque senão ele corta meu tempo. O quarto grande eixo, então, que a gente vem discutindo para o 3º encontro dos movimentos sociais, é um recurso natural, acesso à terra, reforma agrária, a questão do trabalho, a questão do mundo do trabalho e as tarifas sociais,
que aí nós vamos entrar na tarifa de energia, que é uma das mais altas do mundo, Minas Gerais uma das mais altas do Brasil, e tarifa de ônibus, e essas tarifas que vêm penalizando o nosso povo no meio rural e no meio urbano. Ok, nós acabamos então de conversar aqui com o Silvio Neto, que é integrante do MST, é geógrafo e está falando sobre a movimentação e toda a realização de ampla discussão em Belo Horizonte sobre a questão da terra, da água e etc. Nós agradecemos então, Silvinho, a sua participação e principalmente a do telespectador que sempre nos prestigia e também nesse momento podem falar, muitas vezes as pessoas dizem ninguém faz nada, tem muita gente fazendo e muita coisa importante. Até a próxima.